Neemias capítulo 4, a partir do versículo 9, lembrando aos amados irmãos que hoje é o culto da família, amém? É uma palavra específica para a família. Diz assim, versículo 9 em diante: porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Versículo 13: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra, e a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Versículo 19: e disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntais conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amém? Somente até aí. Senhor Deus e Pai, sê conosco, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento espiritual, Pai. Traz, meu Deus, a iluminação da Tua palavra, Pai. Nesta noite, meu Pai, neste culto da família, Pai. Derrama da Tua graça sobre as nossas famílias, Pai. Abençoa, meu Pai, os nossos lares, Pai. E fala através da Tua palavra esta noite, Deus. É assim que eu te oro, juntamente com a Tua igreja, pelo poderoso, santo nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nesta noite, neste culto da família, nós sabemos, e é do conhecimento de todos, não é novidade, que a família, ela tem sido bombardeada nesses últimos tempos. A família, ela tem sido massacrada nesses últimos tempos. E a família, ela tem sido destruída nesses últimos tempos. A família, ela tem sofrido muito, irmãos. E é por isso, irmãos, que alguns não têm mais nem o desejo de constituir família. A gente vê muitos jovens namoram, mas não pensam em constituir família. Os meios de comunicação, as televisões,
As novelas, elas têm, irmãos, ensinado que a família é uma instituição falida. Elas têm ensinado que a família não vale mais a pena, não vale a pena ter uma família. E nós ouvimos constantemente, e parece que ficou natural, as pessoas dizerem: por que você não casa? Por que você não tem uma família? E nós ouvimos sempre a mesma resposta, parece que está ficando natural. Alguns dizem: não, se eu quiser um filho, eu vou ter uma produção independente. Outros dizem: não, eu tenho uma amizade colorida. Outros dizem: não, rapaz, para que isso? Eu faço sexo sem compromisso. Mas isso não é família, isso não é projeto de Deus, isso não é vontade de Deus. Família foi a primeira instituição criada, família foi o que Deus projetou para nossas vidas. A sociedade nasceu das famílias, a sociedade é o conjunto das famílias, irmãos. Amém? Vemos também, irmãos, hoje, nos dias de hoje, as pessoas manterem relacionamentos, né? As pessoas se casam, mas cada qual permanece na sua casa, como solteiro. Nós somos casados, mas você fica com seu pai, e eu fico com meu pai, com minha mãe, minha família. Nós somos casados, e isso não é correto, irmãos. As pessoas não querem ter um compromisso, um relacionamento, uma responsabilidade. E o casamento, ele exige isso de nós, irmãos. E outros se casam. Olha o que eu vou falar aqui, irmãos. Tem casos e casos, amém? Nem todos os casos são isso que eu vou falar aqui. Mas tem pessoas que se casam, mas não estão querendo compromisso, responsabilidade. Caso, mas quem vai criar o menino é a avó. Caso é bom, mas quem vai correr atrás de menino é a avó. Estou falando, tem casos e casos, viu? Porque tem casos que são necessidade. Tem casos que é uma necessidade. Agora tem casos não, que as pessoas não querem ter o compromisso. E em meio, irmão, a tudo isso, este mundo louco que nós estamos vivendo, há também a geração de filhos que muitas vezes são rebeldes. E a família está nesse barco, irmãos, que está neste mundo. E há uma contínua batalha contra a família tradicional, a família que Deus criou. O homem larga sua casa, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne, e dali vem a prole, vem os filhos. Foi esse o desejo de Deus, conforme a criação de Deus. E as famílias, irmãos, estão aí, expostas a muitas influências perigosas, irmãos, que estão invadindo as nossas casas. Parecem que as nossas casas, assim como o texto que nós lemos, estão desguarnecidas, sem os muros de proteção. Parece que os muros de proteção foram derrubados. Porque o texto que nós lemos esta noite, irmãos, Neemias, ele tinha ido para Jerusalém, porque os muros da cidade, e a cidade em si tinha sido assolada, tinham sido destruídas, e os muros estavam fendidos, uma parte quebrada, estava tudo destruído, e ali Neemias se coloca para reerguer os muros, para edificar novamente aquela cidade. Olhe para mim, irmãos, Neemias viveu em tempos, quando a família de seu povo estava sofrendo todo tipo de perseguição, assim como nós estamos vivendo hoje. As nossas famílias hoje estão sofrendo todo tipo de perseguição.
Os tempos de Neemias, ele estava sofrendo perseguição, as famílias. Sabe por quê? Porque não queriam que eles restaurassem a cidade. Não queriam que eles restaurassem os lares. Não queriam, irmãos, que eles prosperassem. E por isso eles eram caluniados, eles eram perseguidos, eles eram atacados, eles eram invejados. Mas Neemias estava lá, juntamente com o povo. E aqui no versículo 3, nós podemos ver, 13, perdão, que Neemias, ele formou um grande mutirão de reconstrução pelas famílias, irmãos. Ele diz assim, versículo 13: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Ele organizou para restaurar aquilo que estava destruído, irmãos. Assim como Jerusalém, que estava totalmente em ruínas, estava destruída. Eu quero esta noite, meus queridos, nessa primeiro versículo, falar com você que está vivendo num lar que aparentemente está tudo bem, mas está caminhando para a destruição. Ou você que está vivendo num lar, num momento dificultoso da sua vida, o lar está praticamente destruído, assim como esta cidade, irmãos, não estava de pé, assim o seu casamento, a sua família, parece que não está de pé. Mas esta noite nós vamos ver aqui através da vida de Neemias, sobre como ele fez para defender a família. E nós vamos aprender aqui esta noite, irmãos, com a permissão de Deus, como nós protegermos a nossa casa e as nossas famílias. Eu posso ouvir um amém esta noite? É o que eu espero dessas famílias que estão aqui esta noite, irmãos. Que também nós juntos possamos guerrear pelas nossas famílias, pelas nossas casas e pelos nossos lares. Primeira coisa que Neemias fez, você pode ver aí no versículo 9, fique com a sua Bíblia aberta. Porém nós, o que, irmãos? Nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. A primeira atitude de Neemias foi a oração, irmãos. E é o que nós vamos fazer esta noite, daqui a pouquinho. Mas não é importante fazer só aqui na igreja. Nós temos que ter uma vida de oração contínua pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos lares, irmãos. A primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus. Aqui nós podemos ver que a oração inclui também jejum em favor do seu povo, quando a gente vê lá no versículo 4. Mas, irmãos, ele também orou, reconhecendo as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. Mas o que eu quero dizer para vocês esta noite, para as famílias que aqui se reúnem esta noite, que se nós queremos ter uma família abençoada, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é colocar os nossos joelhos no chão e orar pelas nossas famílias, irmãos. Ou então orarmos em família, juntos, né? Neemias, ele percebeu que o povo estava cansado, que o povo estava sem força para trabalhar, e ele tinha um enorme desafio pela frente. Nós podemos ver aí no versículo 10, que estavam desfalecendo, sem forças. E aí, ele se coloca a orar. Quantas vidas estão aqui esta noite, que parece que já estão sem forças, parece que estão cansados, parece que a família, as lutas que chegam na família, as dificuldades do dia a dia, as batalhas, as dificuldades,
as lutas que se levantam dia a dia. Parece que tem pessoas que estão cansadas dessa batalha. Parece que pessoas estão desfalecendo. Parece que estão a ponto de desistir. Mas esta noite, meu querido e minha querida, pelo poderoso nome de Jesus, eu creio num Deus que guarda as nossas vidas. Eu creio num Deus que guarda a família. Eu creio num Deus que renova. Eu creio num Deus que fortalece. Eu creio num Deus que dá vitória através da oração. Porque a oração, irmão, ela faz a situação mudar de rumo. A oração faz a gente pular fronteiras. A oração faz com que, meu irmão e minha irmã, as muralhas caiam por terra. E se a sua família tem passado lutas, nós vamos orar. E eu creio, porque é pela fé que a oração vai dar vitória a você esta noite. Primeira coisa que Neemias fez foi a oração, irmãos. É a oração. Se você, meu querido, quer defender a sua família de tantos perigos que tem hoje aí nessa sociedade, é oração. É oração. Certamente todos nós aqui sabemos o poder e a necessidade de orar. Acontece, meus queridos, que parece que esse exercício espiritual está muito difícil para muitas pessoas. Parece que ter um tempo de oração, os inimigos da oração são muitos, e a gente não tem mais orado, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta, mas você responda só para você. Quanto tempo faz que você ora pela sua família, ou quanto tempo faz que você reúne a família para orar? Sabe, quando a gente decide orar, aí chegam os inimigos, irmãos, da oração. É o cansaço físico, é o sono, é a preguiça mental, a dificuldade de se concentrar para orar, as tarefas do dia a dia, e até mesmo a falta de fé nos impede de nos levantarmos e orar pelas nossas famílias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma família sem oração é como uma casa sem teto. Uma família sem oração, irmãos, ela está aberta, exposta a todos os tormentos que possam chegar nesta casa. Posso ouvir um amém? Agora, se eu me coloco em oração pela minha família, a oração em família obtém para nós a presença e a bênção do Senhor. Sabe por quê? Porque lá em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, diz o seguinte: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, quando a gente se reúne para oração em nossa casa, na nossa família, onde se reúne 2 ou 3, o Senhor está no meio da família, no meio do nosso lar, e a bênção do Senhor está no meio da nossa casa. Isso é importante nós sabermos. E tem mais: a oração em família mantém a espiritualidade do lar. Vejam bem o que foi que Josué disse naquele famoso versículo que sempre nós falamos aqui no culto da família. Mas se vos parecer maus os servides ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a decisão de Josué. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Por isso, defenda a sua família através da oração. Defenda a sua casa através da oração. Ore em família. Busque a bênção de Deus para o seu lar. Amém?
A outra coisa, irmãos, versículo 13. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Outra coisa que Neemias fez, além da oração, foi a vigilância. Ele colocou guardas, vigias. Ele colocou pessoas nos lugares onde estava vulnerável, onde havia brechas, onde o inimigo poderia entrar. E ele começou a vigiar aquelas brechas, irmãos, aqueles muros que estavam trincados. Se nós queremos que as nossas famílias, irmãos, sejam famílias que sejam famílias vitoriosas, temos que ter vigilância. Amém, irmãos? Essa foi a segunda estratégia de Neemias. Os inimigos não poderiam entrar por aquelas brechas porque estavam com vigias. E é isso que nós devemos fazer. Jesus nos ensinou isso, que nós devemos orar, mas devemos vigiar. Orar e vigiar. Muitas famílias, irmãos, são destruídas justamente por isso. Não está havendo vigilância com relação a muitas questões. E o diabo, que quer matar, roubar e destruir, tem encontrado brechas e tem entrado. Eu vou já falar aqui em alguma dessas brechas mais na frente, para nós nos atentarmos. Se você quer defender a sua família, irmãos, você precisa aprender a vigiar. Nós estamos falando, irmãos, da vigilância espiritual. Nós estamos falando aqui, irmão, de ter sensibilidade espiritual e discernimento para saber o que está chegando na nossa casa, está chegando no nosso lar. Tem brechas, irmãos, que estão sendo abertas e o inimigo está entrando, irmãos. E nós temos que ter discernimento. E isso nós vamos adquirir quando tivermos intimidade com Deus. A Bíblia diz claramente que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, é contra potestade. A nossa batalha, ela é espiritual em primeiro lugar, porque é uma luta hoje sobre a família, e uma luta espiritual, irmãos. Há uma batalha grande hoje, e uma batalha espiritual, irmãos, para derrubar a família. E nós precisamos vigiar. Olhe para mim aqui. Você tem vigiado, irmão, na sua família? Amém. Com quem seus filhos têm andado? Com quem seus filhos têm conversado no WhatsApp, nas redes sociais? Você tem vigiado, irmãos? Você tem vigiado? Por que você está se distanciando da sua esposa? Por que não tem mais o relacionamento que tinha antes? Você tem vigiado? Por que não tem mais a constância no relacionamento sexual? Sim, porque quando deixa de ter, o apóstolo Paulo instrui em 2 Coríntios capítulo 7, que pode sim deixar um tempo para oração, mas tem que voltar logo, porque quando se deixa de ter isso no relacionamento, não é tudo, mas é importante. Quando se deixa de ter isso, se abre portas, se abre portão para o diabo entrar. Você tem vigiado, minha irmã? Você tem vigiado, meu irmão? Por que que essa criança com 5 anos de idade ainda está dormindo no meio de vocês? Vocês estão vigiando? Criança é para dormir no lugar dela. Casal tem que estar lá, só o casal. Você tem vigiado? Você tem vigiado, meu irmão? Por que que sua mulher vai dormir e você fica no celular? Você tem vigiado, minha irmã? Por que que o seu marido vai dormir e você fica na televisão? Você sabia que é um tempo de qualidade, o tempo antes de dormir, de conversação do marido e da esposa? Os casais não conversam mais, e é por isso que tem tanta separação. E é por isso que não tem mais tempo juntos. Não se conversam mais os casais.
Isso é brecha no muro, isso é fenda. O diabo entra, meu irmão. Tampa essas brechas. É hora de vigiar. Defende a sua família. Defenda através da vigilância. Não tampa essas brechas. Quando a gente vê aqui, irmão, do versículo 16 até o versículo 20, Neemias, ele traça uma estratégia. Amém? Então, de defesa, da colaboração das famílias. E vamos ver qual foi essa estratégia que Neemias fez para proteger a família. Em primeiro lugar, no versículo 16, nós vemos que assim sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A primeira coisa que ele fez de defesa foi divisão das tarefas. Uns moços faziam uma coisa, outros moços faziam outra, e os chefes faziam outras. Também não é diferente dos nossos lares não, viu, irmãos? Tem que ter divisão de tarefa. Nos nossos lares, irmão, tem que ter divisão de tarefas. E é por isso que tem muito casamento se acabando, porque tem mulher fazendo o papel do marido, e o marido fazendo o papel de mulher. Tem muito casamento indo por água abaixo, porque não estão fazendo aquilo que Deus instruiu, irmãos. E muita coisa está de redemoinho nos nossos lares, irmãos. Pastor pode falar ou não pode, irmãos? Amém? Pois vamos lá. Vamos lá. Cada qual tem que fazer a sua parte. Maridos, a mulher espera de nós que somos maridos, o nosso papel tem que ser de proteção tranquilizadora. Nós temos que proteger as nossas mulheres. Nós temos, irmãos, que ser sensível à necessidade das nossas esposas. Isso no corpo, na alma e no espírito. O homem tem essa missão de ser um guarda da sua esposa. Prover as necessidades da sua esposa. Posso ouvir um amém dos homens? Esposas tem que ser auxiliadoras, tem que ser um apoio, tem que ser um conforto para o marido, um consolo para o marido. Você tem que estar apoiando o marido, auxiliando o seu esposo. Esposos, maridos, líderes, a responsabilidade final da liderança é nossa. Eva trouxe lá o fruto, levou para Adão. Deus chega, cadê Adão? Adão, onde você está? A responsabilidade final é sua. Eu não quero saber se foi Eva que foi pegar fruto, não. A responsabilidade é sua. Cadê Adão? Deus vai procurar a mim e você, para nós darmos conta do nosso lar. Cada um de nós somos pastores, e nossas famílias são ovelhas, que Deus nos deu para confiar, para cuidar. Esposas, se os maridos são líderes, as esposas são apoiadoras. Quando a esposa apoia, o esposo se sente mais disposto para enfrentar as adversidades. Minha irmã, dê palavra de apoio ao seu esposo. Deixe de estar chamando ele disso, daquilo outro. Às vezes o camarada, até com boas intenções, né? Está querendo fazer alguma coisa, chega, vai contar para a mulher, alegre. Aí a mulher não tem sabedoria. Mas tu é abestado mesmo, né? Tu fez isso. Ah, mas tu é um abestado. Como é que tu faz um negócio desse? Minha irmã, você é uma auxiliadora. Se vai discordar, saiba bem discordar.
Mas apoie seu marido. Maridos, nós somos provedores. Nós temos que prover as necessidades materiais do lar. Não deixar faltar, mas também as espirituais, viu? Responsabilidade nossa. Esposas, se o marido é o provedor, as esposas são administradoras. Como é que você tem tratado, administrado aquilo que o marido tem trazido para dentro de casa? Bem, ou é melhor botar um bocado de cédula de R$100 no moinho e passar? Porque tem mulher que misericórdia, irmão, parece um esmeril. Pode inventar dinheiro. Se ela casar com o Silvio Santos, 3 dias o Silvio Santos está quebrado. Você é administradora, minha irmã. Tem 2 pessoas em casa, a mulher faz 1 quilo de arroz. Aguenta. E o restante vai para o cachorro. O cachorro chega redondo. Maridos, deve ser alguém que ama e protege. Ama e protege. Lá em Efésios 5 diz que os maridos têm que amar as esposas. E a mulher deve ser alguém também que ama e companheira. Então cada qual tem o seu papel dentro do lar. Às vezes estão trocando os papéis. A mulher, mais uma vez vou falar, irmãos, tem casos e casos, amém? Nós vivemos hoje numa sociedade que está totalmente em mudanças, mas há momentos em que a mulher ela está sendo a provedora da família, né? E o marido está dentro de casa e não quer conversa com nada, só administrando o dinheiro da mulher. Aí tem confusão, irmão. Tem confusão. Ponto B, deixa eu correr um pouquinho. Então, divisão das tarefas. Neemias dividiu as tarefas para restaurar o lar. Aqui no casamento também tem que ter divisão de tarefa. Versículo 17 diz o seguinte: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Aí sabe o que eu vejo aí? Dedicação, irmão. Trabalhava com a mão e com a outra estava aqui preparado para defender a obra. Era uma dedicação, irmãos. Então, se nós queremos um casamento abençoado, casamento tem que ter dedicação, irmãos. Aliás, tudo para ser abençoado, que Deus coloca nas nossas mãos, tem que ter dedicação. Nada sem dedicação vai para frente, irmãos. Casamento também, né? Enquanto estavam trabalhando, estavam prontos para defender. Eles faziam além do que era necessário. É o que nós devemos fazer nos nossos casamentos também, irmãos. Fazer além daquilo que é necessário. Dedicação à família exige esforço, irmão, de nós. E aí vem a velha palavra, exige renúncia de muitas coisas. Sabe, irmãos, eu vejo muitas das vezes problemas em casamentos, em família, porque não quer se ter renúncia. Não se quer ter dedicação à família. Sempre eu falo aqui que casamento é como uma planta. Se você não regar, cuidar, tratar, ela morre. Tem que ter dedicação. Às vezes a mulher, ela quer dar um passeio. Meu filho, vamos sair, sábado à tarde. Nunca mais ninguém saiu. Aí sabe o que o homem diz muitas vezes? Vou nada, menino, tem o jogo do Ceará. Até doido, é? É ou não é? Tem que ter esforço, irmão. Tem que ter renúncia de algumas coisas. Tem que ter dedicação. Às vezes, o marido está de folga. Ele disse, minha filha, você devia fazer um almocinho amanhã diferente, né? Eu estou de folga.
Que nada, rapaz, vou para casa da mamãe. Passar o dia na mãe. Aí a mulher não pode se dedicar um pouco mais, o homem não pode se dedicar um pouco mais, né? Em favor do seu cônjuge, em favor da família. Tem que ter, irmãos. Tem que ter dedicação. Versículo 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. O que tocava a trombeta, irmão, é aquele que dava o alerta. Se visse o inimigo, ele chegava lá e tocava a corneta e todo mundo se unia. Amém? Ou seja, era um sinal de alerta. E esse aqui é muito parecido lá com o outro, da vigilância. E eu vou dar aqui alguns pontos que a gente é um sinal de alerta para nossos casamentos, para nossos lares. Você presta atenção. Se tiver acontecendo alguma dessas coisas aqui, é um sinal de alerta. Tenha cuidado com o seu casamento. Tenha cuidado com a sua família. Amém, queridos? Vamos lá. Se tiver algum desses pontos aqui, é um alerta, porque o casamento pode não estar indo bem. Primeiro ponto: silêncio, não tem mais conversa. Não tem mais diálogo dentro de casa nem do casamento. É um sinal de alerta, irmãos. Se não se conversa mais, tem alguma coisa errada, irmãos. Se não tem mais diálogo no casamento, é um alerta, alguma coisa está errada, irmãos. Não se esqueçam que Deus nos uniu no casamento para um complementar o outro, para um ser bênção na vida do outro, para um apoiar o outro, para um abençoar a vida do outro. E tem casais que estão dentro de um lar, não se conversam mais. É um alerta. Alguma coisa está errada nesse casamento. 2, desrespeito. Quando se não tem mais respeito dentro do casamento, alguma coisa está muito errada. O casamento não está indo bem. Quando se falta respeito no casamento, é um alerta. 3, pequenos motivos geram grandes conflitos. Qualquer coisinha é motivo para uma briga, para uma confusão, para um querer falar palavra para o outro, um querer ferir o outro. Qualquer coisinha. O camarada diz: ah, como o sol hoje está bonito. Aí já virou uma confusão. Tudo. 4, já falei desse aqui, mas vou repetir: encontros sexuais espaçosos. Acaba passa 3 meses sem procurar a esposa. Coisa errada aí. Tem uma coisa muito errada aí. E é um alerta. E eu falei e vou falar novamente: não é nem uma janela que abre para o diabo, não. É um portão mesmo. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo, viu? Principalmente no mundo que nós estamos vivendo. 5. Ah, meu irmão, isso aqui, eu creio que quando chega nisso aqui, eu acho que o casamento já está. Problema da vida 2, começa a jogar para o público. Eu não estou falando de você chegar para um pastor, um líder da igreja e conversar, não. Eu estou falando de você começar a falar do esposo ou da esposa em público. Quando chega nesse estágio, é porque o casamento já está totalmente ruíno. Fala mal. E às vezes trata mal também em público. Não é para tratar nem falar mal, nem em público, nem em casa. Mas quando chega no público, é porque o negócio já está alarmante. Isso aqui é um alerta, que o casamento não vai bem. 6, tudo no outro irrita. Tudo no outro irrita. Mas quando namorava, não tinha defeito. Mas quando namorava, tudo era bonito.
Chegava em casa, o camarada estava dormindo, chega a babar. Olha, babando, tão bonitinho. E agora tudo irrita. Chegava para namorar, ô mulher cheirosa. E hoje, que perfume é esse? Chega e irrita, forte. Tudo irrita, então é sinal que tem algo que no casamento não está bem, irmãos. Tudo irrita. Até uma risada que a pessoa dá irrita. O programa que a pessoa vê irrita. A pessoa passa na sala e irrita. Meu Deus do céu, o que está vendo? Sétimo, não há mais prestação de conta. Nós sabemos que o casamento se faz uma só carne. E quando não tem mais prestação de conta, em tudo, irmão, estou falando em tudo, não é só dinheiro não. Mulher sai e não diz para onde é que vai. O homem vai também não diz para onde é que vai. A mulher gasta o que quer, não diz para o homem também papoca o que quer. Cada qual vive a sua vida, estão só dentro de um lar, mas é como se fossem dois solteiros. Não se presta mais conta, não se conversa mais. Isso está errado. Casamento é casamento, responsabilidade. 8. Não há mais compartilhamento de sonhos, projetos ou ideais, como no tempo do namoro. Se sonhava, se conversava que queria fazer isso, fazer aquilo. E quando não se tem mais isso, é porque também o casamento não vai bem. E esse aqui é um dos piores, viu? O 9. Indiferença, viu? Isso aqui é dos piores. Pessoa que está casado, mas está com raiva do cônjuge, faz como se a pessoa não existisse. Isso aqui fere, irmãos. Isso aqui magoa. Indiferença. E tem também, irmãs, olhe para mim, irmãs. Mulher com raiva do marido. Agora ele vai ver. Não vai ter mais nada. É um castigo. Tenha cuidado, irmão, com esses castigos. Isso não é de Deus não, viu? Quero só dizer uma coisa para minhas irmãs aqui, e para os irmãos também. O homem, ele tem uma necessidade biológica, viu? Nessa questão. Biológica. Então, não, agora farei de conta que ele nem existe. Ou farei de conta que ela nem existe, indiferença. Isso não é de Deus. Já estou concluindo, irmãos. 10. Quando a família não se reúne mais na mesa, o negócio está errado, irmãos. Já está errado aí, às vezes fica mais errado ainda. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Já está errado aqui quando a família não se reúne na mesa e fica pior ainda. Quando cada qual pega a hora do almoço, bota o meu aqui. Vixe, rapaz, começou o barra pesado, vou para a televisão. Nem fica na mesa e vai assistir programa de... Pelo amor de Deus, irmão. Não há mais oração. E também, olha aqui para mim, isso aqui acontece muito. Também quando a família do cônjuge não é mais bem-vinda. Vixe, toma vem para cá hoje, é? Ixi. Aquela broaca. Teu irmão, ixi, já vem comer aqui de novo, já vem comer de novo. Cuidado, irmão. São sintomas, viu? É alerta, viu? Por último, irmãos, versículo 19 e 20, diz assim, concluindo: e disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina,
ali vos ajuntais conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ou seja, quando o inimigo vier, nós vamos nos unir. O que precisa na família? União. Quando o inimigo está chegando, a família tem que se unir, porque uma família unida, o diabo não toca, o diabo não tem vez, o diabo não entra, porque a família, ela é mais potente com a mão de Deus e unida do que o poder do diabo. Amém, queridos? E por último, ele diz claramente: o nosso Deus pelejará por nós. A gente fazendo a nossa parte, confiando em Deus, irmãos, o nosso Deus vai pelejar por nós, pela nossa casa, pelas nossas famílias, e nós com certeza vamos vencer todas essas batalhas. Amém, queridos? Devemos lutar por nossas famílias e confiar que nesta luta Deus está conosco, irmão, para nos defender e nos ajudar. Creia nisso. Você serve um Deus que tem cuidado de você. Você serve um Deus que tem guardado a tua casa, a tua família. O nosso Deus é de poder, amém, irmão? O nosso Deus pode todas as coisas, irmão. E a família é um projeto de Deus. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele, com certeza. E nós vamos ganhar essa guerra pelo poderoso nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Glorifica o Senhor. Aleluias. Feche os seus olhos nesta noite. Se você está perto aí de alguém da sua família, seu cônjuge, sua esposa ou seus filhos, pegue na mão deles aí, vamos orar ao Senhor.